Nihao, seus filhos de líder supremo iraniano, tudo bem com vocês? E tá aí, né, gente? Tá aí, o filho do homem vai assumir, pelo jeito. O Irã acaba de entrar em um dos momentos mais delicados de sua história. Após a morte do líder supremo Ali Khamenei, fica a pergunta: quem que vai comandar Teherã? E um nome importante, favorito, Mastabá Khamenei, seu próprio filho. Mas a decisão final envolve um sistema político complexo e pode definir de fato o rumo do país e da guerra que está acontecendo agora, nesse momento, no Oriente Médio. Fica comigo até o final que eu vou explicar como que funciona esse sistema político e eu vou explicar o que pode mudar, porque qual que é o perfil do filho do Khamenei, se ele de fato for eleito o novo Ayatollah. Logicamente, eu curte esse vídeo, porque vocês têm ajudado muito o canal a chegar a mais pessoas, com muita informação aqui, entendimento sobre geopolítico. Obrigado, gente, de coração. Vamos lá, então. Primeira coisa, o que significa Ayatollah? Ayatollah, de maneira bem simples aqui, direta para vocês, significa sinais de Alá. Então, é aquele que traz os sinais de Deus, os sinais de Alá. Isso vem muito da concepção religioso, xiita, né? Também, tá bom? Esse conceito, Ayatollah, esse termo, é mais utilizado entre os xiitas do que os sunitas. Vamos fazer o seguinte, tem um vídeo aqui, é muito bom. Tem dois, um é mais simples, mas eu vou indicar o mais complexo, mas ele é didático, tá bom? Eu vou deixar aqui, se eu lembrar, no card. Qualquer coisa vocês deixam aí nos comentários. Se eu não deixei isso, vocês deixam aí nos comentários. Explicando essa divisão entre sunitas e xiitas, que não é simples, ela é bem complexa e tem mais divisões também. Os sunitas são a maioria no Oriente Médio. Então, dentro do Islã, assim como dentro do cristianismo, né, existem várias escolas, que é o que eles chamam de escolas, né, que são as interpretações dos textos sagrados, ao Corão e etc. Não é que é a mesma coisa o cristianismo. A gente tem vários tipos de igrejas dentro do cristianismo. Então, é muito parecido. É xiitas, sunitas, etc. É a parte dos países, desde a Arábia Saudita, passando por Omã. Só que no Irã nós temos os xiitas. Em linhas gerais, só para trabalhar aqui para vocês, eles acreditam mais na questão de governos por descendentes diretos de Maomé. Não significa que não descendentes não possam governar o Irã, mas eles acreditam que existe uma linhagem de descendentes diretos de Maomé. Isso se reflete, inclusive, nos turbantes, nos turban, né, dos ayatollahs, e aqui do persa é amamé, que chama, significa que quando você tem um turbante preto na cabeça do ayatollah, significa que ele vem de uma linhagem direta de Maomé. O turbante branco, não necessariamente. Mas assim, deixa eu só falar também, quando você fala em turbante preto, quando você fala em linhagem direta, não necessariamente é questão por laços sanguíneos, mas são assim, aqueles que Maomé foi deixando ao longo do caminho para justamente governar e administrar o mundo islâmico, tá bom? Então, às vezes é um sogro, às vezes é um cunhado, às vezes é um irmão, alguém que foi um líder muito próximo, tá bom? Então, não necessariamente sanguíneos. Agora, o que a gente tem aí é que a Assembleia dos Peritos, que é a Assembleia dos Clérigos, né, do islamismo, falaram que estão reunidos, inclusive não naquele prédio que foi bombardeado por Israel, mas estão reunidos já para escolher um novo sucessor do Khamenei, tá? E um dos nomes, a Reuters informou isso, link na descrição aqui de fontes para vocês, informou que duas pessoas aí, sob a condição de anonimato, falaram que um dos grandes nomes é o filho do Khamenei, que é o Mortaba Khamenei, tá bom? Falou que ele está vivo, que houve rumores que ele morreu, porque a família do Khamenei, ou boa parte do Ali Khamenei morreu, filha, genro, vocês sabem disso, netos, né? Morreu porque eles informaram que ele não estava em Teherã quando teve os bombardeios, e é logicamente que agora eles estão tomando todos os cuidados possíveis, inclusive de que o Khamenei, ele disse que morreria, não é que disse que morreria, ele não saiu da sua administração, né, do seu prédio administrativo, mesmo sabendo que poderia ser bombardeado. Segundo os próprios iranianos, tá, do gabinete, falaram, você precisa sair, a gente precisa tirar você daqui. Ele falou assim, quando tiver condições de todo mundo sair, né, toda a população iraniana estiver protegida, eu saio, mas eu não posso. Assim, isso é muito bonito, né? Funciona muito bem como propaganda, mas das outras vezes o Khamenei se escondeu, né? E a população iraniana não tinha como todo mundo se esconder. Então, assim, é muito bonito, mas a gente sabe que isso aí não é bem real, né? O que falam é que ele por ter 86 anos, ele já estava talvez com câncer e estava em uma condição que já não tinha muito mais para onde ir, e ele entendeu que ele morrendo dessa forma, ele seria um mártir
e isso uniria o povo. E como a gente está vendo, está unindo muçulmanos em vários outros países, né? Tá rolando um monte de protesto aí em outros países justamente porque mataram o Khamenei. Então, assim, é muito bonito, mas, né? Posso simplesmente eu me esconder. Inclusive foi tá fazendo um contraponto, inclusive, com o próprio Netanyahu, né? Porque o Netanyahu deixou a população para morrer meteu o pé, e foi para a Alemanha, fugiu para a Alemanha. E agora tá rolando um movimento nos Estados Unidos para mandarem acho que é o filho do Trump, Barron Trump, para guerra, né? Que é o mais novo, né? Vai mandar ele para guerra. Por que não? Se tem alguém que morrer, tinha que ser o filho do Trump, né? Patriota, filho do presidente. Porque o Trump, na época da guerra do Vietnã, ele arrumou uma desculpa para não ir pra guerra, né? E aí tá rolando todo um movimento aí na internet dos Estados Unidos para, tem que mandar o filho do Trump para lá também, né? Por que ele não vai? Enfim. Vamos continuar falando aqui. Então, sob a condição de anonimato, eles não informaram muitos nomes, mas disseram, né, os clérigos disseram, os ayatolás disseram que estão escolhendo, mas essas duas pessoas, sob condição de anonimato, falaram da importância do Mojtaba Khamenei. Tá bom? Espero que eu esteja falando na pronúncia correta. Se não tiver, vocês já entenderam. Ele tem 56 anos e ele é um veterano da guerra Irã-Iraque. Aquela guerra que aconteceu entre Irã e Iraque, entre 1980 e 1988, essa guerra foi justamente porque o Iraque atacou o Irã, temendo que o processo do revolucionário iraniano, da República Islâmica do Irã, de 1979, se expandisse pelo Oriente e chegasse no Iraque, que são países vizinhos. Tinha questão econômica também, petróleo, depois a gente vai ter a guerra do Golfo, né, que já é o Iraque com o Kuwait. Mas eu só estou trazendo aqui um panorama geral para vocês. O Iraque atacou, então você teve uma guerra violenta, os Estados Unidos apoiaram o Iraque, inclusive os Estados Unidos deram muito poder, investiram muito no Iraque naquele período, que era governado pelo Saddam Hussein, então os Estados Unidos está envolvido nisso, certo? Depois os Estados Unidos foi lá pegar o Saddam Hussein, né, matar o Saddam Hussein. Então isso é muito importante destacar. Os Estados Unidos antes apoiava o que se tinha antes no Irã, antes da República Islâmica do Irã. Os Estados Unidos apoiava, era um dos grandes financiadores da monarquia do Shah, né, do Reza Pahlavi, que era uma monarquia ditatorial, perseguia opositores também. Isso é muito importante destacar, tá? Porque tem muita gente que fala, volta a monarquia do Irã. Eles perseguiam muito, só que sobre a condição deles ficarem modernizados. Então o Irã se modernizou muito naquele período, só que de forma ditatorial, perseguindo também opositores. Então é importante destacar isso. Aí o que acontece? A Revolução Islâmica de 79 veio, um dos motivos foi tirar essa influência, né? Ela é anticolonial. Só que, calma, a gente ainda vai fazer críticas à República Islâmica do Irã no seu modelo político, tá bom? O que acontece é que o Mojtaba Khamenei, ele é um veterano dessa guerra, ele serviu no finalzinho, ele tem 56 anos, então ele serviu no finalzinho ali. Diferente do filho do Trump? 1987, diferente do Trump e do filho do Trump? Até 1988, e eles colocam ele como um líder mais político do que religioso. O que significa isso? Significa que ele está muito mais atento às questões estratégicas, militares, políticas, de relações do Irã com outros países do que o próprio pai. Inclusive dizem ali que o próprio Ali Khamenei era um cara que segurava muito o Irã. Inclusive você tem um texto, né? Você tem uma lei redigida, um texto, na verdade, proibindo o uso de armas nucleares pelo próprio Ali Khamenei. Então, se a gente tiver o filho dele um pouco mais político, mais estratégico, inclusive ele é mais ligado do que o pai dele ao coração do regime iraniano. O que é o coração? O que segura o Irã, o que está segurando o Irã nessa guerra? Que é a Guarda Revolucionária Iraniana. É ela que segura. E o filho, até mesmo por ter sido um ex-combatente, um ex-militar, né? O filho do Khamenei, ele é mais ligado ao serviço de inteligência dessa guarda. Então, assim, não dá para cravar aqui, mas se ele for, por exemplo, eleito pela Assembleia dos Peritos, que é a Assembleia dos Ayatolás, pode ser que ele tenha uma estratégia diferente daqui para frente. Então a gente ainda não sabe, também não sabe se vai ser ele. De repente você está vendo esse vídeo, não foi ele, foi escolhido, porque eles falaram que estão escolhendo ali entre 2, 3 dias, eles estão reunidos, né? Talvez não seja ele. Aí eu vou, inclusive, fazer E o pessoal se reuniu para votar, Israel foi lá e bombardeou os caras. O grupo de anciões lá, que vota, né, nessas paradas aí do Irã, Israel foi lá e bombardeou. Cara, o grande problema aqui não é o Irã, né? Todo mundo sabe que quem desestabiliza o Oriente Médio não é o Irã. É Israel e os Estados Unidos. Né? O próprio Trump admitindo, a gente atacou o Irã
porque a gente sabia que Israel ia atacar o Irã e o Irã ia revidar. Aí a gente falou, atacou o Irã. Quer dizer, todo mundo sabia que o Irã não ia começar essa guerra. Como não começou. Aí veio o Pete Hegseth, um puta do mentiroso, falar, olha, nós não começamos essa guerra, mas sob a liderança do presidente Trump, vamos terminá-la. Vocês literalmente começaram essa guerra atacando o Irã e matando o Khamenei. Que é uma escalada tão absurda. Olha em que momento da história que a gente está. Um líder de um país foi morto e os tais dos países civilizados, ninguém condena, cara. Ninguém condena. E assim, meio que depois da Segunda Guerra Mundial, ficou meio que um negócio meio tácito assim, né? Tipo, não se mata um líder de um país do nada. Assim, né? Torto direito. Tem ali Milosevic, teve o Saddam Hussein, teve o Gaddafi, os caras foram presos. O Gaddafi ele ainda teve toda uma história da invasão da OTAN. Mas de qualquer forma, né, tem uns processos, né? A não ser quando eles matam, como por exemplo Lumumba. Aí tudo bem. Mas de qualquer forma, não era uma parada aberta, né? Não, e agora não, foram lá, bombardearam, mataram e é isso aí. Os países líderes do mundo livre, né, da democracia e liberdade, estão lá. O Irã tá errado em se defender. Que é um absurdo. O Irã tem que parar com esses ataques aí, porque tá errado. Se fosse alguém atacando a França, a Alemanha, então eles não poderiam se defender? Claro que poderiam, né? Mas é como eu falo aqui várias e várias vezes, a gente vive num mundo onde a lógica é os colonizadores safados, os países branco rico, eles podem fazer o que eles quiserem. Matar presidentes, líderes, crianças. E a gente não tem o direito de se defender. Nem disso. A gente está errado até se defendendo. Acho que assim, ó, é a melhor coisa que a gente está vendo isso agora com a internet e tal, que a gente tem muito mais acesso à informação, antigamente só através de televisão, rádio, jornal, era muito mais filtrado, né? A gente vê essa realidade na nossa cara. Eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem matar quem eles quiserem, e a gente não tem o direito nem de se defender. Porque vai vir o chanceler alemão, o presidente da França, falar, Irã, não, veja bem, vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo. Ué, se matasse o Macron, a França não ia ter o direito de se defender, então? Se matasse o Merz, a Alemanha não ia ter o direito de se defender? Claro que ia, né? A gente que não pode se defender. Dança nesse vídeo aqui, eu vou ter que apagar esse vídeo, se for o caso, né? Mas enfim, aí a gente faz, tenta traçar o perfil de um outro também, a gente pode fazer um vídeo. Entenderam? Então pode ser diferente, porque ele é mais político, ele é ligado muito ao serviço de inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana. Então é muito importante destacar isso, porque isso pode fazer uma mudança drástica nas relações do Irã para essa guerra, caso ele seja eleito. Ou, de repente, ele pode falar assim, não, vamos seguir os ensinamentos do meu pai, né? Então vamos continuar nessa toada aqui que a gente está fazendo. Mas ninguém sabe por enquanto, né? Para entender o sistema político do Irã, é tão importante assim você ter um líder, né, um ayatollah? E eu vou explicar agora o sistema. O Irã é uma república islâmica. A gente pode chamar de, algumas vezes a gente se pega assim falando de república teocrática do Islã, ou regime teocrático. Não está errado? Não está errado, tá? Por quê? Quando a gente fala em teocrático, significa que existe todas as leis que são feitas no Irã a partir de 1979, elas devem estar de acordo com a ética islâmica, com a Sharia, com a lei islâmica, certo? Então é como se, falando de uma maneira mais simples aqui para vocês e mais direta, primeiro vem a questão religiosa, depois vem as outras, a lei, né? A lei é de acordo com essa questão religiosa. É possível ter outras religiões dentro do Irã? Sim, mas não muitos, assim, né? Eles aceitam algumas minorias étnico-religiosas. Inclusive tem judeus no Irã. Né? Eles aceitam, por exemplo, dentro do Irã, é possível você ter judeus e cristãos, né? E uma minoria, né? De forma menor, mas existe essa possibilidade. Agora, o que acontece ali no Irã é que a gente fala sobre presidente e fala sobre ayatollah. Quem tem mais poder? É o ayatollah. É o seguinte, a gente tem hierarquia, o líder supremo é o ayatollah, escolhido pela Assembleia dos Especialistas, ou Assembleia dos Peritos, cerca de 80 membros, certo? E deles sai o ayatollah. Deles sai aquele que é, né, o aviso de Deus, certo? A mensagem de Deus. Bom, o que é o ayatollah? Quais os poderes que pertencem ao ayatollah? Ele comanda as Forças Armadas, por isso que a gente falou do filho do Khamenei, né, o Mojtaba Khamenei, se foi eleito, tá? E ele também tem um controle muito forte sobre o poder judiciário e também sobre a mídia estatal iraniana. Existe mídia privada, tá? Mas ele está falando aqui da estatal.
e tem uma forte influência, logicamente, sobre a política externa. Então, se, dependendo do Ayatollah eleito, escolhido, ele pode ter mais relações, por exemplo, com países aliados, estreitar ainda mais essas relações do que o próprio Khamenei, tá bom? E, logicamente, que as decisões dele vão sobrepor o presidente do Irã e o poder legislativo. Então, ele é eleito pela Assembleia dos Peritos, tá bom? Mas existe um presidente, né? Como eu falei para vocês, o presidente é eleito pelo voto popular. No atual momento, é o Massoud Pezeshkian. Inclusive, teve uma notícia que o Mahmoud Ahmadinejad tinha sido morto, né? Está vivo, também, né? Que foi um presidente também famoso, que teve hostilidades com os Estados Unidos, certo? Um ex-presidente agora do Irã. Enfim, ele é o chefe de governo, é ele que administra o governo, não só Então, a Ahmadinejad está vivo, né? as Forças Armadas, tá? Não é a mídia estatal, a política externa, ele faz sim a política externa do Irã, mas focado, por exemplo, na questão da economia, por exemplo, tá? Então ele vai fechar os acordos econômicos. Então, porque ele escolhe, inclusive, a sua equipe ministerial. Então, toda a questão econômica. Então, quando a gente estava vendo aqui essas manifestações do Irã recentes, que a gente estava vendo bastante aí, essas manifestações eram, logicamente, contra o sistema que é estabelecido pelo Irã, mas recaía muito sobre a cabeça do presidente, porque é ele que faz as escolhas políticas, as escolhas econômicas do Irã. E nesse sentido, é importante destacar que aí você tem aumento de imposto, diminuição, tudo isso, tá bom? E o Irã passando por uma crise econômica, muito também por conta das sanções que sofre. Também temos o parlamento iraniano, que são os Majlis, tá bom? São 290 deputados, eles são os que fazem as leis do Irã, ligados diretamente ali, por exemplo, depois da execução por parte do presidente. Só que essas decisões elas precisam passar por um conselho para ver se essas leis elas estão de acordo com a lei islâmica, com a Sharia, tá? Com a ética islâmica. Então, existe uma limitação nessas leis. Se ela não tiver de acordo, então, por exemplo, leis que são relacionadas à família, sobre casamento, entre outras coisas, se não tiver de acordo com a lei islâmica, elas não passam. Então, nós temos ali um parlamento também. Então, lembrando que o Irã é um sistema político, religioso, tá bom? Aí nós temos um outro grupo ali composto por 12 membros que são tanto clérigos, ayatollahs, tanto também do poder judiciário, que a gente chama de Conselho de Guardiões. O Conselho de Guardiões é justamente os que vão fiscalizar essas leis que acontecem, que saem do parlamento, as ações presidenciais, estão de acordo com a lei islâmica, tá bom? Então o Conselho de Guardiões ele tem essa função. Será que está de acordo com a Sharia? Será que está de acordo com a ética islâmica? Então eles fazem. Se não for de acordo, essas leis elas voltam para o parlamento para serem reelaboradas. E aí, por último aqui, mas não menos importante, a Assembleia dos Especialistas, que é a Assembleia dos Peritos. Detalhe importante. Aqui, é só para falar sobre o Conselho dos Guardiões também, que eu falei antes aqui, antes de falar da Assembleia dos Especialistas, o Conselho dos Guardiões são os que também passam, né? Eles aprovam os candidatos às eleições no Irã, tá? Então tem que ter são pré-selecionados para ver se o perfil se é de acordo com a questão da lei islâmica também. E aí, por isso que eu estou falando isso antes, porque a gente chega na Assembleia dos Especialistas, e a Assembleia dos Especialistas, que é formada por clérigos, né, a Assembleia dos Peritos, que são esses 80, que vão eleger, escolher o Ayatollah, tá? E eles são eleitos pelo voto popular. Todos esses 80 clérigos da Assembleia dos Especialistas são eleitos pelo voto popular. Onde tiraram eles? São eleitos pelo povo. Só que são pré-selecionados, como eu falei para vocês, pelo Conselho de Guardiões, compreenderam? Ou seja, são eleitos pelo povo, mas quais estarão presentes ali nesse processo eleitoral? E aí, antes que alguém fale que, mas isso aí é ditadura porque o povo não escolheu, gente, tem senador lá nos Estados Unidos, tem deputado nos Estados Unidos que está lá faz 50 anos, porque é escolhido pelas empresas. Nos Estados Unidos, a pessoa só é eleita se ela tiver apoio de empresa e muito dinheiro. Então, não é qualquer um que vai eleito nos Estados Unidos. Já começa pelo fato de que, de modo geral, para cargos grandes é só republicano ou democrata, certo? Tem mais partidos nos Estados Unidos. Vários outros partidos, até Partido Socialista. Ninguém desses partidos vai eleito para cargo grande. Por quê? Porque não tem financiamento.
Não tem dinheiro, não vai para televisão, simplesmente não participa do processo eleitoral como os outros, né? Então, antes que alguém fale de, nossa, porque olha que absurdo isso aí, os caras escolhendo. Nos Estados Unidos também é meio assim, né? Se as empresas não der dinheiro, o cara não vai para cima. Se o cara não for do republicano ou democrata, o cara não vai para cima. Não vira prefeito de cidade grande, não vira governador, não vira presidente. E aí, qual que é a diferença? Aqueles que são pré-selecionados, que o Conselho de Guardiões define que podem se tornar ayatolás se forem votados. O que vocês... Eu não estou dizendo que o sistema do Irã é bom ou ruim, tá? Porque sempre vai ter alguém que vai falar, não, mas isso é um absurdo, porque os caras que escolheram... Os Estados Unidos é o quê, então? Perceberam nesse momento aqui é que o Irã não é um modelo que a gente vai falar de democracia, nem mesmo do ponto de vista liberal. Existem muitas restrições ao que se tem no Irã, tá bom? Existem muitas restrições, sim. Eu só trouxe aqui para vocês porque, assim, a gente precisa também, é muito importante isso, eu falo aqui no canal, manter a independência em relação... Independência, sim, do ponto de vista intelectual, tá? Né? Porque, assim, do ponto de vista político, prático, eu não sou nada, eu sou um professor só. Mas manter a independência, principalmente em relação a essa análise. A República Islâmica do Irã, ou regime teocrático, como você quiser chamar, ele não é nenhum tipo de exemplo de democracia, nem mesmo para os padrões liberais. Claro. Tá? Não é nenhum tipo, que é bem limitado. O padrão liberal, que é o padrão brasileiro, que você sabe o quanto que é o processo eleitoral aqui no Brasil e quem manda de fato. Mas eu quis trazer isso para vocês para poder esclarecer. Tá? Agora assista o vídeo lá que eu falei dos ayatolás e vamos ver se confirma o filho do Khamenei, né? O Mojtaba Khamenei, para a presidência, inclusive, ou para a presidência não, para o conselho, né, para o cargo de ayatollah. Agora, importante destacar aqui, só para a gente fechar também, é a segunda vez apenas que o Irã está passando por isso, porque o Khomeini, que foi o primeiro que fundou a República Islâmica do Irã, inclusive o neto dele é um dos concorrentes também, mas o Khomeini, ele foi o primeiro, depois dele já veio o Khamenei, então vai ser só apenas a segunda. O Khomeini, ele morreu, teve um ataque cardíaco, né, morreu nos anos 80, depois veio o Khamenei, que está desde os anos 80. O Khomeini, eu não sou especialista em Irã, né, gente? Mas eu lembro que ele volta para o Irã, depois da Revolução de 79, ele estava exilado na França, e a França que manda ele para lá, né? Teve todo o interesse da França aí naquela época, do Khomeini ser o líder supremo. Então sempre tem, cara. Sempre tem uns interesses aí, tanto de um lado quanto do outro. Né? Entra como ayatollah no Irã. Uma das coisas que pode barrar a questão do Khamenei talvez fosse a questão popular no Irã. Por quê? Porque um dos pontos que fez a República Islâmica do Irã, uma das críticas que em 1979 a população fez para apoiar o processo revolucionário no Irã, foi justamente uma dinastia, uma hierarquia da monarquia iraniana, dos chás, né? Da família dos Pahlavi, né, do Reza Pahlavi e tal. Então, assim, eles não gostam disso, eles criticavam porque era sempre a mesma família no poder, então, assim, e massacrava a população. Então, a população pode entender que o Mojtaba Khamenei seja uma espécie de hierarquia, mesmo sendo escolhido pelo voto da Assembleia dos Peritos. Tá? Então, talvez isso pese, mas vamos ver, eu vou acompanhar. Deixa aqui nos comentários. Né? É isso aí, gente. Por enquanto, né? A gente continua aguardando aí. Esperar que essa guerra acabe de uma vez, porque, como eu falo, né? Quem sempre sofre são as pessoas comuns, né? É os trabalhadores, cara. É o trabalhador. Não é. O filho do Trump tá lá nos Estados Unidos. Netanyahu tinha fugido para a Alemanha. Os filhos do Netanyahu não vão para a guerra. O filho do Mao Zedong morreu na Guerra da Coreia. O Netanyahu, essa galera toda aí, tá todo mundo suave, né? Quem que morre? Iraniano, colonizador israelense, os outros países aí que tá se revoltando. É isso que é triste, né, cara? No fim, quem sofre mesmo não é quem manda. Não são esses velhos cabeça branca aí. Quem realmente tem dinheiro e poder nessa história, né? Quem é sempre a gente, né? Por isso que guerra nunca é bom. Porque não são eles que sofrem. Eles que deviam estar na linha de frente, não a gente.